Olá, eu sou Juliana Lima com mais um vídeo sobre temas ligados à liderança. E hoje o nosso tema é a importância de um líder se reinventar. Se você ainda não segue o nosso canal, siga agora para receber toda semana um conteúdo novo sobre temas ligados à liderança. Então, vamos Isso lá. aí, recomendo, porque eu vi vários deles, É. interessantes, pessoas super qualificadas, capacitadas, com experiência muito grande no mercado, em vários papéis, né, ao longo da carreira. Então, pessoal, vale a pena seguir, né? Fica aí minha recomendação. Pessoal, Obrigada, Antenor. E hoje eu estou aqui com o Antenor Paglioni, um grande amigo que trabalhou comigo vários anos, que é Senior Director da Fortinet, uma das maiores empresas multinacionais em cybersecurity. Inclusive, a Fortinet foi reconhecida recentemente pela Forbes, tirou sétimo lugar como a empresa a Most Trusted Companies aqui nos Estados Unidos. Então, congratulations. Tudo bem, obrigado. Antenor? Tudo bem, e você, Ju? Tudo ótimo. Um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada. Prazer é meu também. Grande amiga, grandes batalhas juntos. Exato, nossa. Antenor, então falando sobre esse tema, que para mim é um tema assim essencial para a liderança, a importância de um líder se reinventar. E para mim, assim, eu já te conheço há vários anos, mas eu fiz um dever de casa, dei uma olhada no seu background, na sua vida profissional, eu vi que você já se reinventou profissionalmente em vários momentos, e agora especificamente você está passando aí por fazendo um curso, a gente vai conversar sobre esse curso que você está fazendo, e assim, como você, conta um pouco da sua jornada e essa importância de se reinventar, na sua visão. Eu acho que, de fechar aqui, só que tem um avião passando aqui na frente, Ju. Eu acho o seguinte, eu gosto de uma frase que diz assim, só sei que nada sei, né? Eu gosto dessa frase. Acho que foi Platão que falou isso aí. Porque, de fato, a gente sabe muito pouco e tem muito para aprender. Então, a minha trajetória de vida tem sido sempre em busca de aprendizado, né? Eu vou explicar isso aí. Eu fiz engenharia elétrica, né? Tendo desistido de fazer medicina, pra você ter uma ideia. Então, assim, originalmente eu ia fazer medicina. Tinha feito técnico em mecânica em São José dos Campos, depois mudei para engenharia. Depois de engenharia fiz mestrado, ou seja, segui uma carreira tradicional de engenheiro, fiz mestrado em engenharia. Depois eu fui fazer um curso de administração de empresas nos Estados Unidos. Então, uma carreira mais ou menos tradicional para quem começa em engenharia e vai caminhando para a área de negócios, vamos dizer assim, né? Uma das duas vertentes de quem faz engenharia, ou continua na área de engenharia, ou Sim. vai mais para a área de vendas, área de negócios. Mas no meio do caminho, eu fiz vários cursos de filosofia, por exemplo. Por que que eu fui fazer curso de filosofia? Porque quando eu assumi a minha primeira posição de gerente, eu comecei a perceber que, com o tempo, as relações humanas são muito mais importantes nas relações profissionais do que aquilo que você sabe como engenheiro, aquilo que você sabe numa carreira acadêmica. Então, eu queria entender um pouco como é que funcionava isso. Também queria me capacitar para fazer boas perguntas, né? Como é que eu faço perguntas boas, como é que eu conheço o mundo? Eu até fiz um artigo recentemente para o LinkedIn dizendo que a gente deveria resgatar a capacidade que a gente tinha de construir o mundo através de perguntas, né? Quando a gente era criança, a gente fazia isso com naturalidade, né? Por que que Exatamente. vaca? Eu lembro uma vez, eu falei, por que que vaca chama vaca e não chama limão? Porque, né, as coisas chamam o que chamam. Por que que manga tem gosto de manga, né? Por que que chama gosto de manga? Como é que eu defino isso? Se eu não posso sair, se posso sair, posso ir com um coleguinha, não sei aonde, não posso. A gente fazia pergunta todo dia. O tempo Em todo. média, dizem que aproximadamente 250, 300 perguntas a gente fazia. E Olha, muitas delas, por quê? Então, eu já fui procurar um pouco da filosofia para sair um pouco daquele mundo que era muito tradicional, né? Engenharia e administração de empresas e tal. Depois eu fui estudar um pouco de psicologia, mas por conta própria, né? Eu gosto muito de ler, então sempre comprei muitos livros. Minha irmã fez psicologia, então roubei vários livros dela, emprestei vários livros dela, que eu não devolvi ainda, mas enfim.
Me empresta agora que eu tô É, agora, se ela vir, eu vou ter que querendo devolver. parar sobre isso. Esse é curso de programação neurolinguística, ou seja, eu fui sempre expandindo um pouco a área de conhecimento para poder adquirir habilidades e conhecimentos novos, para imaginando que aquilo lá podia ajudar no trabalho que eu tinha que fazer. Né? Eu já estava em vendas, e vendas, cada vez mais eu percebia que a diferenciação entre as empresas e produtos, elas às vezes eram muito pequenas, e o que fazia efetivamente um evento de venda ser concluído ou não, era muito mais na construção de confiança do interlocutor comigo, especificamente, quando eu era o vendedor, depois Sim, com a minha equipe e comigo como representante da empresa. Então, esse buscar conhecimento para aplicar na profissão é uma coisa que eu sempre persegui. Então, eu acredito numa expressão que o americano tem, que é de lifelong learning, que é uma vida inteira para aprendizado. Então, exatamente. eu estou É. buscando alguma coisa nesse sentido. Um líder ele tem que estar sempre se atualizando, sempre lendo, sempre buscando conhecimento. Eu acho que é um papel assim fundamental. Acho que qualquer pessoa, mas eu acho que assim o líder especificamente para lidar com todas as mudanças, não é, Antenor, com tudo, com toda essa correria aí que a gente vê, a tecnologia e esse mundo se desenvolvendo tão rapidamente, eu acho que a gente tem que estar sempre buscando estar se atualizando, estar desenvolvendo a nossa mente, eu acho fundamental. Outra, né, começa pela definição, né, do que é liderança, né? A minha percepção pessoal, a minha opinião, eu me lembro das as definições acadêmicas de liderança, né? Você tem que encantar as pessoas, comunicar o caminho, né? Compartilhar a visão, fazer com que elas, né, se alinhem para aquela visão, né, que você está comunicando, que é a visão da companhia, para onde nós vamos e tal, e fazer com que você tenha um time funcional. Isso é da década de 60, 70, 50, não sei exatamente quando foi criado o conceito. Mas a minha convicção é de que, como qualquer conceito, né, não é uma coisa que seja um fato absoluto comprovado, né, que você possa fazer um exercício lógico dizendo, "Não, isso aqui é um fato Sim, é, questionável", ele é mutante, ele deve incorporar a mudança que o mundo vai sofrendo. Então, eu acho que a liderança, nesse sentido, também tem que incorporar isso. Então, a minha visão de liderança hoje, ela é muito diferente da que eu tinha antes. E não é uma coisa muito antiga, não, é uma coisa até recente, porque é recente por um processo que eu estou passando de mudança pessoal através de um novo aprendizado. Então, a palavra para isso aí que eu encontrei num livro que eu estava lendo, que chama metanoia. ou Metanoia é uma palavra interessantíssima. Metanoia é a que noia, não conheço. você tem aquilo que você sabe, né? É aquilo que você incorporou de conhecimento, que é para você ter embates intelectuais, para ter discussões, ou seja, para analisar situações, tomar decisões, né, entender o ambiente e tal. Aquilo é o que está na sua cabeça, é o teu conhecimento. Sim, Entretanto, a metanoia, ela diz o seguinte: num processo de aprendizado, quer dizer, este caminho de aprendizado, sim, você também se transforma nele. Então, a pessoa que você será no final desta jornada de aprendizado, de aprender algo novo, provavelmente não é a mesma pessoa que iniciou. vai ser E uma eu pessoa estou exatamente esse processo. Então, assim, e hoje eu vejo a liderança de uma maneira diferente, não, né? perfeito, concordo assim com você 100%, porque essas mudanças, você se abrir para você realmente não ficar preso nessa liderança tradicional que deixava a gente de uma certa forma engessado. É aquilo, o que que funciona? Ah, funciona isso, então vamos seguir esse caminho. E quando você muda esse olhar, você realmente se abre para fazer as perguntas, que a gente vai entrar mais sobre esse tema, mas você permite realmente assim olhar para o futuro sem ficar tão amarrado no passado, com aquela construção do que realmente funciona. Que você pode, eu acho que você se reinventar é isso, é você olhar para frente e não ficar com medo de não seguir aquele padrão ali que na sua mente era o correto, é o que funciona, porque
se abre e descobre alternativas novas, eu acho que você tem aí grandes possibilidades de obter excelentes resultados, diferentes do passado, mas resultados sensacionais. Não, se a gente pegar a história, por exemplo, existem processos que funcionaram muito bem logo após a Revolução Industrial, né? Aquele esquema de fabricação em linha. E Sim. depois alguém, por algum momento, questionou, falou, "Ah, por que não fazer em paralelo?" Então, assim, da Bom, mesma forma é que os processos e aquilo, não é porque isso aqui eu estou fazendo há tanto tempo que está dando certo que não existe uma maneira melhor, mais eficiente, mais eficaz, né? exato, Então, cabe o questionamento sempre, né? Cabe um olhar diferente. E eu acho que o líder também cabe olhar para a liderança e dizer, mas qual é a liderança que eu quero exercer, né? Qual é o papel que eu quero ter? Que liderança eu quero ter? Existiram líderes que eram o que a gente chama de super-homens, né? É o Jack Welch, foi o antigo CEO que veio da Nabisco, foi até um case interessantíssimo, foi para a IBM. Então, eram pessoas quase assim, semideuses que sozinho faziam uma transformação. Hoje, é o que se chama de management at the top. Você tem um conjunto de pessoas no topo das organizações, e esse conjunto de pessoas é que exerce a liderança daquela empresa. Você não tem um líder único, que é um super-homem, que ele tem que fazer tudo. Para fazer isso, o modelo de liderança tem que se adaptar também. Como é que você faz a liderança no topo? Como é que você administra os conflitos? Como é que você alinha os vetores, né? Eu tinha um chefe na Promon, foi um dos chefes mais brilhantes que eu trabalhei no mundo. Uma das primeiras vezes que eu fui numa reunião complexa, ele falou assim: olha, lembre-se que inteligência é uma soma vetorial e burrice é uma soma escalar. Se você tiver duas pessoas inteligentes numa sala e não alinhar os vetores, o resultado pode ser negativo. é Então, interessante, bem, tem que bem. alinhar os vetores, tem que ter todo um processo, um procedimento, uma maneira de conversar, uma maneira de avaliar as coisas, mas a maneira de exercer a liderança situacional, cada hora um exército, né? Eventualmente eu estou em situações que não sou eu que estou liderando, é um colega meu que é um cara de vendas. Por quê? Porque ele que tem as informações, ele tem uma visão melhor, ele está no campo, né, ele tem mais informações que eu. Então, naquele momento, ele está liderando a conversa. Então, Exato, a liderança, imaginar que é só de um diretor ou um superdiretor. Não, liderança um, é uma habilidade que todo mundo tem que desenvolver, e, obviamente, você vai exercer sua liderança dentro daquele espectro que você tem. À medida que você vai subir nas organizações, o espaço vai crescendo. exato, Só isso, o espaço vai crescendo. Então, vão ter outros tipos de conversa. Mas o modelo mental que você tem que ter, ele não muda, mas ele é diferente do que era antes, né? exato. Tem que incorporar novas coisas. Então, eu vejo dessa forma. Não, sim, e você realmente acreditar aquilo que a gente conversou, que todo mundo tem um líder dentro de si. E você Ah, empoderar as pessoas a trazerem esse líder à tona, criar aquela confiança para a pessoa se sentir à vontade de dar ideias, de estar contribuindo. E é aquilo, você ali com o time, você chegar em algum lugar. Então, eu acho que faz todo sentido, é o realmente. líder in you. Líder em you, é isso. Por isso que Você eu escolhi esse imagina. nome para a empresa. Você gostou? É, gostei muito, eu acredito nisso. Tem uma frase que eu gosto que diz o seguinte: nós somos o ônibus aonde viajam nossos antepassados. Ai, Eu olha. acho lindo isso, por quê? Porque a gente é resultado de pedaços de DNA de todos os nossos antepassados, desde a época das cavernas. Então, Sim, pensa bem, para a gente chegar aqui, cada um deles teve que tomar uma série de decisões ao longo da vida. E teve que sobreviver a uma série de eventos, pragas, guerras, né, doenças, etc. e tal. Em algum momento ele teve que exercer a liderança de alguma forma, mudar a família, plantar A, não plantar B, colher agora, colher depois, pegar um empréstimo, não pegar, crescer o negócio, não crescer, eventualmente até cultura de subsistência. São decisões. Ele teve que liderar de alguma forma a família, pelo menos assim, né, para poder gerar descendentes. sim. Então, assim, a liderança está dentro de cada um, realmente. O que precisa é, primeiro, se acreditar nisso e você desenvolvê-lo. E aí você tem o blog, que eu tenho certeza que vai ajudar,
cursos que ajudam, porque, né, abre a cabeça, às vezes a pessoa não tem esse estalo ainda dizendo, puxa, nunca pensei que eu podia fazer isso. E aí você faz a pergunta, mas o que é que está te restringindo? Nada. O que impede que você faça? O que impediu que naquele momento você, né, pegasse aquele processo, aquela reunião e exercesse a liderança dela? Então, eu vejo que tem muita gente que não faz isso porque ou nunca foi estimulado para tal, as empresas que passou, ou sei lá, na própria Falta de família, confiança ou também. exato, exato. Ou nunca parou para pensar que não há nada que impeça-os de exercer. Exato. Mas, mas se pode estudar, é uma habilidade que pode se desenvolver, né? Não Sim, é, eu tenho que nascer com isso ou não nascer com isso. Como eu falei, nós somos um ônibus, todos os nossos antepassados viajam na gente, todos eles exerceram liderança em algum momento. Por que exato. não? É É. isso. Não, não, e habilidades, assim, eu vejo nos cursos que eu estou desenvolvendo, comunicação, por exemplo, tem pessoas que realmente têm uma dificuldade, ou porque não têm uma escuta ativa, ou não se comunicam, mas que são habilidades que você pode desenvolver, né? Inteligência emocional, tem gente que tem mais dificuldade, usa mais lá a mente primitiva, que qualquer coisa já reage de uma forma brusca e tal, e que se você trabalha a sua mente, trabalha a maneira de lidar com as emoções, você pode perfeitamente melhorar e se tornar um líder mais efetivo, trabalhar melhor com as pessoas. Então, assim, são habilidades que com certeza as pessoas podem desenvolver, né? Se desejarem. Eu tenho ideia, eu tenho mais ou menos 40 anos de profissão. Eu recentemente li um livro daquela da TED, só para fazer apresentações, Aí eu vou ler. e estou contratando uma pessoa para me ajudar a melhorar. Então, assim, apesar de ter 40 anos de profissão, estou em vendas, acho que me comunico razoavelmente bem, eu percebo que tem vários gaps e tem muito a melhorar. Então, também é o seguinte, a gente está sempre em construção, né? A pessoa não pode achar que está pronta. Eu, com 40 anos de profissão, pretendo trabalhar até, né, trabalhar, né, já mudei muito, né? Como você viu, mudei várias vezes, né, do que eu fazia, várias empresas, até de setor. A gente tem que estar sempre reinventando e sempre incorporando conhecimentos novos e habilidades novas. A gente está sempre em construção. A gente é um ser incompleto. Será assim até o final dos dias, porque o dia que a gente achar que a gente está Não, pronto, é quando você começa realmente a morrer, porque você nunca vai estar pronto. Não é da natureza humana estar pronto. Sempre se pode melhorar algo ou conhecer algo novo. Então, voltando ao ponto da liderança, né, liderança, comunicação, porque liderança é uma coisa abrangente, né? Você tem que comunicar bem, você tem que ter boas reuniões, tem que fazer perguntas interessantes, você tem que ter coeficiente emocional, você tem que reagir bem, existirão provocações, existirão situações estressantes, vai ter de tudo, é o mundo real, né? O mundo como ele é. Você tem que aprender a como é que você gerencia isso, né? Você tocou num ponto importantíssimo. As pessoas têm um negócio chamado cérebro reptílico, que é a tal da amígdala lá, né? Onde a é. gente age, né? Matar, fugir ou ficar Flight, congelado, flight né? or fight. Fight or flight, exatamente. Existem maneiras de você aprender a controlar aquilo. O seu organismo dá sinais de que você vai entrar naquela situação. Então, assim, tudo é possível de você aprender e melhorar. E se tornar um ser humano melhor, porque é muito melhor você não estourar, né? Sim, Parar de pensar racionalmente. E é muito melhor quando você consegue fazer um bom trabalho, né? E se dá prazer. Fala, puxa, hoje levei o pão para casa, como diz o italiano, né? Quando ele diz que levou o pão para casa, porque não, hoje eu fiz um ótimo trabalho, então eu tenho o direito de levar o pão para minha casa, porque I earn it, né? Eu ganhei esse direito. Então, é, eu vejo dessa forma, assim. sim, e você, eu acho que assim, é muito importante você reconhecer, eu também sou muito assim, eu acho que você tem que reconhecer que você é um bom profissional, que você fez um bom trabalho, mas também, claro, você ter esse reconhecimento, essa humildade de falar, eu estou em desenvolvimento, eu estou aprendendo, você ser vulnerável perante a equipe, que eu acho que esse é um ponto fundamental, não é? Porque eu acho que muitos líderes às vezes se sentem inseguros de que se forem vulneráveis
podem gerar podem se enfraquecer, digamos assim, perante o time. E isso é uma bobagem, porque quanto mais eu acho vulnerável você fica e se expõe mostrando que você está aprendendo, que você está se desenvolvendo, eu acho que cria uma relação de confiança com a equipe que, para mim, assim, não tem preço, né? Eu acho que tanto as pessoas se sentem à vontade de se colocarem também, se exporem e se colocarem de uma forma vulnerável, eles sentem que você está ali igual a elas. Então, eu acho que é um ponto importante. Mas vamos lá, contando um pouco sobre o que está acontecendo hoje na sua formação, que você me contou, eu fiquei super feliz, achei incrível. Eu quero que você conte um pouco, que você falou para mim, Ju, foi assim um turning point nesse momento para mim como líder, assim, esses insights que até você já colocou aqui, já falou um pouco sobre isso, mas assim, me conta só um pouco mais, assim, em que momento você falou, opa, realmente essa maneira de liderar eu posso melhorar. Eu posso melhorar. Me conta um Ah, pouco. não, eu assim, me incomodou sempre o fato da a gente ser exigido, às vezes externamente, às vezes internamente, você mesmo, de você ter que sempre dar uma solução para as coisas, né? Mesmo na Fortinet, eu tive que me desconstruir. Eu estou num processo de desconstrução e construção constante, né? Ai, que legal. É, eu lembro que a gente teve um coach aqui que é o Lionel, né? E ele detetou assim, eu tenho uma dificuldade enorme em delegar. E quando vinha algum problema para mim, eu dava logo a solução. Eu dava a solução, invariavelmente, dizia, por aqui que nós vamos e é assim que nós vamos fazer. Problema resolvido, eu vou fazer outra coisa, eu vou procurar outro problema para resolver. Sim. Isso tinha um problema. Ele falou, ó, se fizer isso, você nunca vai desenvolver a sua equipe. Porque elas sempre vão dizer, leva para o Antenor que ele resolve. E o Antenor, eu sempre pensava assim, puxa vida, mas será que essa é a melhor decisão? Será que é a decisão de melhor qualidade? Porque eu acredito que a decisão é tanto melhor quanto melhor é o processo na qual ela nasce. Então, muito mais importante do que a decisão é o processo de decisão, porque se o processo de decisão for bom, tiver qualidade, a chance de que a decisão seja boa é muito alta. Sim. E eu via que muitas vezes eu tomava a decisão porque eu queria resolver o problema, tirar da mesa, mas o processo no qual aquela decisão foi tomada não era bom. Não envolvia outras pessoas, tinha, às vezes, muitos fragmentos de informação, tinha muitas armadilhas, né? Tomar decisão com a primeira informação que você recebe, tomar decisão porque você tinha bias, porque você já tomou uma decisão semelhante para casos semelhantes, né? Então, tem várias armadilhas mentais que a gente tem que você Olha, cai se você não prestar atenção. Então, aqui já me incomodava. Quando me convidaram para participar de uma reunião, vamos dizer assim, de conselho, mas era uma reunião fictícia, né? Como é que funcionava? E eu falei, pô, deixa eu lá ver, por quê? Porque eu pensava assim, puxa vida, tem vários projetos que a gente trabalha que às vezes a decisão vai para o conselho. Como é que esses caras pensam? Como é que eles trabalham? Como é que eles decidem? Será que eu posso me aproximar deles? As empresas privadas normalmente têm um conselho. A decisão nem sempre, às vezes a decisão é tomada lá. Falei, vou ver esse negócio, né? E eu fui para lá. E aí era uma simulação real, né? Era um caso real, mas era uma simulação. E tinha lá duas situações. Uma decisão que se o empreendedor fosse para aquele caminho, ele tinha um risco, que ele estava muito inseguro, né? Era uma coisa nova que ele nunca tinha feito, era um risco grande, ele estava super seguro e ele poderia ganhar, sei lá, 2 milhões de reais. E eu fui lá e, na minha modelo mental, eu ajudei a construir uma solução que ele ganhasse algum dinheiro e ele eliminasse o risco dele. Fiz o meu trabalho, tá com aquilo para o qual eu fui treinado. aquele mindset já Mindset, de. fui treinado para isso, já vi isso antes, conheço. A decisão é por aqui. Já negociei isso várias vezes, já tomei essa decisão várias vezes, né? Estava totalmente biased. Fui para lá. Uma, uma maravilhosa negociação ia acontecer. Um colega meu fez uma pergunta para o empreendedor: qual é o seu propósito? Qual é o seu objetivo da sua empresa? É expandir o que você faz hoje muito bem com zero risco? Ou aprender algo novo com algum risco e fazer algo novo, incorporar algo novo?
Então, no momento que ele fez aquela pergunta, eu me senti extremamente mal, psicologicamente. Dá aquela. Você fala, Eu falei, puxa, por que que eu não fiz essa pergunta? Por que que eu. Aí comecei a me questionar, por que que eu não fiz essa pergunta? Por que que eu não fiz outras? Por que que eu não olhei da galeria, como a gente fala? Por que eu não subi na galeria e vi o que estava acontecendo e ver como é que tinha vários atores, várias peças, várias coisas podiam acontecer ali? Porque eu peguei uma situação específica, foquei, porque isso aqui é o que eu faço no dia a dia, né? Para isso que eu fui treinado. Mas aí voltou os outros questionamentos. Puxa vida, mas eu não estava contente com o processo de exame, não estava satisfeito se eu estava envolvendo as pessoas corretamente. E mais, eu não estava fazendo as perguntas. olha, Por conta disso, eu fui procurar fazer um curso para me capacitar. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar 2 livros de como é que eu faço boas perguntas. Um do método platônico, fazer pergunta, e um outro livro de fazer perguntas. E eu já li uma, duas, 3 vezes esse livro todo dia, eu pego e dou uma aí folhada nele depois para me poder, passa, Antenor, passa. faz- pra poder ficar na cabeça. E aí eu fui ver outras coisas, comprei livro de finanças para recordar, porque se eu vou conversar com um empreendedor, com uma empresa privada, ou mesmo uma empresa de capital aberto, é interessante eu poder dizer, olha, esse é o balanço, eu vi aqui que você está com um problema aqui, fez um investimento, o que que é isso aqui? É outro tipo de conversa que você tem. E eu Sim, percebo que cada vez mais as vendas, elas têm que ter conversas de negócios, né? As empresas não querem comprar tecnologia só para resolver um problema. Ela quer dizer o seguinte, tá? Se eu falar para ela, você sabia que você pode gerar receita com as tecnologias que você está comprando para resolver esse problema seu de cyber? já muda. Vai Opa, me dar a atenção, conversa. É, exato. dando um antenor, esse cara tem uma visão diferente. Então, assim, aí eu fui atrás de fazer perguntas. Então, o que que eu percebi também? Que a minha liderança hoje, quer dizer, eu estou aplicando isso na Fortinet, porque as reuniões são totalmente diferentes. Eu tenho que ter, quando você falou de vulnerabilidade, eu gosto mais da palavra de uma humildade. A humildade gera, a vulnerabilidade é a consequência da humildade. A humildade é, eu tenho que ser humilde porque eu não sei tudo, eu não sei eventualmente isso, eu não tenho todos os elementos, eu não sei o que é fato, eu não sei o que é opinião, eu não sei quais são as premissas, eu não sei se elas são válidas ou são falsas, ou seja, eu não sei muita coisa. Então, como para saber? Eles estão lá no field, certo? Eles que estão lá, os vendedores é que têm essas Eles respostas que, para eles ti. que têm a maior parte das informações, mas como eles sempre também trabalharam em. E também tem um problema aqui do ser humano, né? A gente gosta de passar opiniões como fato, porque isso dá mais peso. Então, como a gente quer que algo seja daquele jeito, a gente transforma aquilo num fato. Mas cabe a gente, que está mais acima, questionar, e por humildade. Eu não sei se isso aqui é um fato ou é uma opinião. Se é um fato, é um caminho. Se é uma opinião, é outro caminho. Eu tenho que investigar. Então, todas as minhas interações com todas as pessoas, de 6 meses para cá, mudaram muito. Mudaram tanto na diretoria, quanto na reunião de diretoria que a gente tem da sexta-feira, quanto na reunião de forecast com o meu time, eventuais conversas particulares. Eu não sou mais aquele cara que diz qual é o caminho que a gente tem que seguir. Eu sou aquele cara que tenta construir com a equipe, e principalmente através deles, qual é o caminho que eles acham que a gente deve ir. E por que deve ser aquele caminho? E por que não um outro? Você já pensou assim? E aí você faz perguntas, aí você vai aprendendo, perguntas que você expande, né? Poderia elaborar mais os raciocínios, como é que você É. chegou nessa conclusão? Aquela Pergunta. closed-ended questions. Tem que ser Ended questions. open-minded. E muda Open-minded. completamente. Se você perguntar sim ou não, você bloca né, o wisdom da pessoa. Você simplesmente, boom, fechou ali. Você não deixa a pessoa se desenvolver. Quando você abre, né, faz uma pergunta aberta que é completamente diferente. Você deixa a pessoa ali tá raciocinando e trazendo inputs Ela para se sente inclusiva, ela está incluída. total. Ela se sente parte importante. Ela vai ter a opinião dela, ela vai dar os fatos dela, ela vai participar da construção de qualquer que seja o caminho que a gente decida. Então, assim, fazer parte disso é muito bom pessoalmente, faz muito bem para a gente, não importa a posição que a gente está na companhia. E o Sim. feedback que eu tive de vários colegas já esse foi muito bom, fiquei muito feliz, porque a Ai, decisão foi solitária, eu tomei essa decisão, falei, vou transformar isso aqui num grande laboratório de aprendizado, de teste, vamos ver o que acontece. Será que isso funciona mesmo, como eu estou lendo na literatura? Será que eu consigo fazer essa transformação em mim?
e deixar de ser aquele antenor e ser o próximo, que eu acho que vai ser muito mais legal, o feedback tem sido espetacular. Já me ligaram e disseram, cara, não sei o que aconteceu, mas de 4, 5, 6 meses para cá, você é uma outra pessoa. As discussões estão muito mais ricas. A gente está tomando decisões e descobrindo caminhos muito mais interessantes. A gente está questionando premissas que a gente nem pensava mais e a gente continuava fazendo automático. Então, que a coisa que a gente fazia Esse que é o maior perigo, que a estava no gente vai automático. fazendo tudo no piloto automático e quando você vê, você repete. E aí o resultado vai ser sempre o mesmo. E é aquela bola de neve. E só um comentário, Antenor, que você falou nessa questão das perguntas, mesmo que no final do dia a decisão seja aquela decisão que você propôs, mas só do time participar e se sentir, né? Ah, eu fui, entendeu? Me escutaram. Ah, Eu fui, eu coloquei minha opinião. As pessoas realmente compram a ideia. Então eu acho que assim, para as empresas, até no processo de mudança, que é inevitável, né? A mudança sempre acontece. Eu acho que quando tem essa participação, essa transparência, essa boa comunicação entre os times, muda completamente, Antenor. É incrível, não é? é Uma mais, eu diria que é mais, vamos dizer assim, é mais até forte que isso, porque eu não dou nenhuma decisão em nenhum caminho. Não, perfeito. Posso até ter, eu tento não ter, assim, eu tento, porque senão eu vou ficar bias com ele. Então eu tenho que fazer um esforço mental enorme para não ter nenhum caminho de decisão que eu tomaria, para realmente eu poder escutar o time Extrair o e poder máximo deles. junto. Exatamente, extrair o máximo deles e tentar ver qual é o consenso. Se a gente não chega de consenso, eu vou exercer minha posição executiva. Diferente, eu vou dizer, tá bom, gente. Então, assim, de tudo que eu escutei, eu acredito que o melhor caminho é este aqui. E vamos juntos. Mas isso tem que ser raro, tem que ser difícil chegar nesse ponto. Porque não é possível que um monte de gente inteligente, que tem informação, né, que raciocina bem, que faz o tal do critical reasoning, a gente não consiga chegar em opções que a gente possa juntos escolher. Porque certamente essa vai ser a melhor, porque ela foi obtida de um consenso onde todos puderam participar, dar ideias, né, modificar as ideias, evoluir as ideias, até que a gente chega num dizendo, esta aqui nos parece ser a melhor. A energia que todos vão colocar para implementar aquilo lá é fantástico, É fantástica, completamente diferente de alguém que disse, "Ah, que exatamente. nós vamos completamente diferente, completamente diferente, porque as pessoas se sentem donos daquela decisão. E quando você se sente Exatamente. dono daquilo, Em donos, muda de figura completamente. Assim, você sente o engage, você sente todo mundo ali com você, sabe, com aquele foco, buscando realmente chegar onde, né, o time desejar. Mas assim, tem essa união, eu acho que tem essa trust, essa confiança entre todo mundo. ah, É sensacional. Agora, Antenor, conta um pouco sobre essa formação, você já começou a falar, mas assim, explica um pouquinho o que que é essa formação Conselho do Futuro no Conselho Mudando o Jogo, que eu dei uma olhada e achei assim, pronto. Eu fiz muitos anos atrás o IBGC, que chama Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, porque eu trabalhava numa empresa chamada Vibras. Eu fui para lá num projeto do dono da empresa, vamos dizer, profissionalizar mais a empresa. Então, trazer pessoas de fora, criar um conselho, eventualmente vender a empresa, ou trazer sócio e tal, ia criar um conselho. Eu, sim, eu fui aprender o que é participar de um conselho, o que é um conselho. Então, fiz o IBGC, a certificação do IBGC. O problema é que, o que acontece? Os conselhos de administração, eles normalmente são obrigatórios para as empresas de capital aberto. Aliás, não, normalmente não, são obrigatórios para empresas de capital sim, aberto, né? Isso foi criado depois de alguns problemas que ocorreram nos Estados Unidos, depois da Enron, por exemplo, né? O caso da Enron, entre outros, sim, criou-se a necessidade de um conselho de administração tem fidelidade jurídica, ou seja, responde juridicamente com seus bens nas decisões que toma para a empresa. Que ele faz o quê, basicamente? Ele tem que alinhar os objetivos dos acionistas, dos donos da empresa,
com os executivos. Então, os executivos têm que tocar as empresas para entregar aquilo que o acionista quer. Sim. Então, ele tem um papel importante. Ele contrata e demite CEO, ele define se vai ter distribuição de dividendos, se vai pegar empréstimo ou não, se vai endividar a empresa ou não, qual é o déficit que ela vai carregar frente aos assets que ela tem, ou seja, define várias coisas importantíssimas ali. Mas, normalmente, um conselho de administração, ele é caríssimo, super sofisticado. Obviamente, tem pessoas ali de notório saber, né? Ex-presidentes de empresa, né? Quando você baixa um nível para empresas que não têm capital aberto, e eu vou te dar, por exemplo, um número, né? 65% do PIB do Brasil vem de empresas que não estão listadas na Bolsa. Uau! Nossa, eu não tinha. 75% da mão de obra é empregado por essas empresas. 75%. E 90% das empresas que existem no Brasil são empresas familiares, empresas Familiares. privadas. Então, não tem obrigatoriedade de ter um conselho de administração, mas ninguém faz nada sozinho. É Sim. impossível um É caríssimo empreendedor. também, deve ser caríssimo se É for. caríssimo, então, assim, não tem dinheiro para pagar, mas precisa de ajuda, porque o poder é muito solitário, o poder absoluto, né? Tem o Sim. dono, tem o acionista lá majoritário, e aí tem ele e os executivos, ele começa a entrar muito na operação. E aí decisões têm que ser tomadas, ele não consegue tomar, ou ele toma decisões erradas, enfim, ele está sozinho no mundo. Então, qual é a ideia desses caras que criaram a CMJ? Ou seja, mudando o jogo, né? Futuro. Eles falaram, bom, o Arif pergunta, e se eu conseguisse bolar uma maneira de viabilizar um conselho consultivo, né? E aí, o que que o conselho consultivo faz? Basicamente, ele vai orientar, fiscalizar, ele vai auxiliar, aconselhar a direção da empresa para que ela resolva os problemas internos ou externos, e ela progrida e ela, entendeu, tenha vida longa. Então, ele Olha, vai aconselhar. Então, já não é um conselho de administração, com todas aquelas questões legais. É um conselho consultivo. Mas vai dar conselho para alguém que precisa. Tá, mas vai ter um custo. Tá bom, mas e se eu conseguisse diminuir esse custo para um quarto? Tá, como é que você faria isso? Ué, mais dividindo por viável. quatro. Como é que eu divido por quatro? Aí ponho quatro empresas. Então, assim, os caras tiveram uma ideia genial que se eu pegasse quatro empresas que eventualmente os problemas delas tivessem Mais ou alguma, menos relacionado. ou o problema desse aqui é insumo desse aqui, ou seja, alguma correlação, ou não, mas eu conseguisse juntar um grupo de pessoas capacitadas, com muita experiência, que poderiam ser conselheiros de administração facilmente, mas não querem, ou não estão naquele patamar, né? Não chegaram naquele patamar para ser um conselheiro de administração. E se essas pessoas pudessem ser um grupo de conselheiros para quatro empresas? O custo para cada um ia ser um quarto de um custo normal. Então, viabilizaria. Então, eles Viabilidade. fizeram, então, eles fizeram isso. Então, hoje eles têm várias empresas que eles aconselham, normalmente é quatro ou cinco empresas, onde ele tem conjuntos diferentes de conselheiros. Por quê? Puxa, uma questão é mais fiscal, outra questão é mais financeira, outra questão é mais de compliance, ou de governança, ou de sucessão. Você vai montando as peças, né? Entendi. Por quê? Porque você tem várias peças, cada um tem uma área de conhecimento principal, mas tem uma área de conhecimento geral. Geral. Isso você vai auxiliando as empresas, vai, né? Aconselhando, fiscalizando, ajudando no desenvolvimento da companhia, até que um dia, sei lá, ela diz, não preciso mais, já consigo andar com as minhas próprias pernas, ou eventualmente abre o Toca a capital, vida. toca a vida, eventualmente tem um conselho de administração. Então, Poxa, bem achei interessante, interessante. Tenor, Achei interessante. interessantíssimo. Poxa, Eu falei, puxa vida, é uma maneira de eu aprender algo novo, né? Ou resgatar aquilo que eu aprendi em 1990, em 2004, quando eu fiz o IBGC. se atualizando bem. Atualizar, aprender coisa nova, certamente, porque 2004 para cá o mundo Sim, mudou. claro. E, pô, e se eu tiver acesso a alguns conselhos de empresa que interessa para a Fortinet vender soluções de cibersegurança? Porque hoje em dia, sim, não é se elas vão ser atacadas, é quando vão ser atacadas. Elas não eram o target principal. O target principal são as grandes empresas. Mas as médias empresas vão sofrer ataques também.
Sim, sim, corre muito Mínimo risco. de vírus, ou se não for hamster, vai ser vírus alguma coisa. Então, assim, em algum momento elas têm que se proteger. Então, em algum momento, a agenda de cyber e a agenda de IA, por exemplo, deve estar presente. Então, se Exato. eu entender como é que os caras funcionam, ou quem eventualmente os aconselha, eu posso dizer, opa, lembra que eu estou fazendo treinamento, mas eu trabalho na Fortinet, uma das maiores empresas de cibersegurança do mundo. Pode abrir uma oportunidade. Então, assim, Sim. essas coisas se É, correlacionam dessa forma, né? A função que eu tenho hoje e um aprendizado novo que eu estou fazendo que é intenso, viu? São aulas, normalmente das 6h30 às 9 horas, final de semana, às vezes, feriado já tivemos aula, às vezes. Então, assim, é bem intenso, mas é um aprendizado fantástico. Eu estou, assim, aproveitando demais, estou aprendendo muito. E isso, né, tem naquele processo que eu falei da metanoia, né? Por conta de estar fazendo esse processo de aprendizado, a minha cabeça em relação a como é que eu transformando. exerço a liderança, como é que eu ajudo os meus colegas a desenvolverem no máximo da capacidade de cada um, como é que eu gero novos líderes para a Fortinet, como é que eu abro novas oportunidades de negócio para a Fortinet. Todas essas coisas começam a aparecer nesse processo desse novo aprendizado. Essas E coisas estão eu todas imagino, relacionadas. Tenor, para você, até para sua vida pessoal, isso deve estar refletindo positivamente, porque eu acho que a gente tira um pouco aquele peso de você ter que ter todas as respostas, de você ter que estar sempre preparado. Eu acho que, assim, eu vejo até assim, sabe? Eu consigo ter essa visão, assim, de você relaxar um pouco mais, de você viver ali, Muito. não é? Como me fala um pouco, assim, para a sua vida de uma maneira geral. Uma colinha no meu computador, uma colinha, porque até que as coisas fiquem automáticas, né? Você tem que praticar, né? A minha Sim. colinha é o seguinte: qualquer Importante. que liga para mim, eu já dou uma lidinha e diz assim: os argumentos presentes nessa aí são válidos, são suportados por fatos, tem como verificá-los. Então, assim, eu me obrigo também a que eu tenho que desenvolver esse modelo mental novo. Ele não é natural para mim. Sim, Então, não é fácil também. Assim, você é aquilo que a gente já viu em algum momento da nossa carreira, né? No começo você nem sabe o que não sabe. Então, assim, eu nem sabia que eu não sabia um monte de coisas. Aí você sabe que não sabe. Aí você começa a estudar aquilo lá para saber. Mas depois você tem que praticar aquilo lá à exaustão para aquilo lá virar um modelo mental novo na sua cabeça. Então, é cansativo às vezes, tem muito esforço. Você tem que lembrar disso, você tem que pensar. Algumas vezes eu me vejo já indo para o caminho de dar uma solução, eu tenho que parar. Não, não, pera aí, vamos parar, parar. Vamos voltar. Deixa eu é, perguntar para você. Se você estivesse no meu lugar, o que que você acha que seria a coisa mais correta a fazer e por quê? olha, Vai dizer assim, mas me dá mais elementos. Como é que você acha que isso funcionaria? Aí, por exemplo, tem coisa assim, não, o Kenshi tem que mudar qualquer coisa. Para dar um exemplo, o Kenshi é o CEO fundador, o chairman da companhia, né? Mas eu não posso falar isso para ele, porque eu quero entender primeiro o racional dele, e é o seguinte: se ele chegar a esta conclusão sozinho, todos os outros racionais que ele fizer, ele vai levar isso em consideração. E se eu falar para ele não dá, porque o Kenshi não vai mudar, ele vai dizer ok, mas ele não vai incorporar aquilo ali no racional. Então, para ele ter um cara melhor, que pense melhor, que eventualmente leve em consideração que algumas coisas são imutáveis, então não vale a pena ir por aquele caminho, temos que achar um outro que seja pragmático, possível de ser implementado. Eu não posso dizer para ele, porque aqui não tem aprendizado nenhum, é o pai falando com o filho. Ó, é assim por causa disso. Quando o pai fala com o filho, você não aprende nada, você vai obedecer. Quando você tem uma conversa de adulto, é quando você tem o máximo do aprendizado. Então eu preciso levar a conversa para cá. Eu mesmo, às vezes, me vejo errando. Então, eu sim. vejo errando, por que esse papelzinho está aqui? Porque quando eu bato o olho, eu falo, você tem que voltar para aquele modelo, que é um modelo bom. É o Entendeu? córtex Até que pré-frontal. Lembra que eu tô, exatamente, acho que eu até que estou colei. Quando eu estudando. não posso enfiar, eu colei no computador. Se pudesse enfiar lá dentro da cuca, eu tinha Exato, enfiado. é como o hábito mesmo. Você fica, quer dizer, por anos você usou mais aquela parte do seu cérebro lá, o sistema límbico, que você fica repetindo aquelas ações, ou então você já vem seguindo Automático. aqueles padrões. Para você mudar.
você tem que usar realmente a sua parte racional, tem que usar lá o córtex pré-frontal para quê? Para você criar um novo hábito. E aquilo, com muita prática e muita repetição. É como eu fiquei fazendo uma imagem na minha cabeça, assim, é como se você fosse trabalhar aqui nessa área. Aí depois que você trabalhou muito, aí você passa o arquivo para trás. Aí você já vira um hábito, você já está bem ali, fala, depois que eu repeti, pratiquei, eu tô bem agora. Agora já virou natural para mim. Mais ou Você menos isso. matou, você está falando isso, né? O cérebro adora desenvolver hábito, porque ele gosta de deixar livre para ver se alguma coisa é ameaça ou algo que ele possa comer. Assim, desde que a gente é gente. Então ele Exato. detesta ter que ficar pensando. Então é um esforço enorme para a gente. Mas no momento que você percebe como é que se desenvolve um hábito, você pode usar aquilo para desenvolver um hábito bom. Então, o Exatamente. hábito é a repetição de alguma coisa, a exaustão, como dirigir um carro, até que o cérebro fala, puxa, isso aqui é importante para esse cara. Deixa eu transformar isso aqui num hábito, porque está me ocupando muito meu tempo. Meu cérebro gosta de ficar É, daydreamer, salvar viajando, energia. fazendo outras Exato. coisas, Não quer que você com gaste uma energia. energia, ele quer te proteger. Então ele fala, olha, melhor você fica, né, poupando a sua energia Deixa, aí, porque deixa eu me livrar desse chato. Então eu tenho que obrigar ele a fazer isso. Então eu estou obrigando ele a dizer, deixa eu me livrar desse chato do tenor que fica forçando a barra em fazer isso dessa maneira. Então, deixa eu transformar isso aqui num hábito. Em algum momento, ele vai virar um hábito, eu não vou nem ter que lembrar que eu tenho que seguir já vai ficar naquele natural, processo. exato, que é o que você quer, né? Antenor, muito obrigada. Nossa, não tenho nem como agradecer. Assim, foi um bate-papo maravilhoso. Muito obrigada, adorei. Estou muito feliz por você. Já te admirava, agora estou te admirando mais ainda, porque esse novo curso que você está fazendo. Que bom que você está nesse caminho, está sentindo aí, está se renovando, reinventando, né? Depois de tanta experiência que você tem ao longo desses anos aí na sua vida profissional. Então, Legal, né? Com 64 anos, eu estou me sentindo um jovem aprendiz. Né? Você vê, que coisa a boa. idade não tem nada a ver. Assim, basta um estímulo bom para a gente sentir como criança de novo, assim, aquela vontade de aprender as coisas do mundo, né? Aquilo que a Sim. gente não sabe, não conhece. Então, assim é como eu me sinto. E tem sido muito legal essa jornada. Obrigado você pela oportunidade, sua amiga querida. Eu falei para vocês quando você se despediu, né? A minha vida é mais feliz porque você existe, né? Então eu Ah, gosto, os amigos são muito caros, né? Mas deixam a minha vida mais feliz. Então, assim, primeiro feliz pela jornada que você está tendo, infeliz porque você saiu da Fortinet, que eu sinto sua falta aqui. Você eu também. resolvia, Eu sinto você falta, viu? resolvia todas as encrencas, basicamente, sempre com muita tranquilidade, né? Eu falo assim, era um cisne, né? Por cima da água, deslizando, com aquela beleza, aquela coisa linda. Embaixo, as patinhas freneticamente batendo. Em cima, todo mundo olhasse e dizia, não, isso aqui está correndo de maneira perfeita, tranquilo. É, Não era bem assim, aquele é. turmoil. Mas, enfim, desejo sucesso aí na sua também jornada, na sua metanoia, Obrigada. É né? uma jornada também bem Metanoia, desafiadora. Me e reinventei, total. eu vou seguir você lá, porque com certeza já vi alguns. Eu sempre falo assim, entre com um olhar de curiosidade, porque alguma coisa você sempre vai aprender. Né? Sim. Você vai num restaurante, alguma coisa você vai ver de diferente. Algo de novo vai acontecer. Se você tiver com a cabeça preparada, você vai absorver algo interessante. Então, acho que as pessoas que têm que seguir o seu blog, quer dizer, o que que eu vou aprender hoje dessa pessoa? O que que eu posso tirar? Anota, É. depois experimenta. É isso. Ai, que bacana. Isso aí, muito obrigada. E quem não Ah, segue o canal, então, depois dessas palavras de Antenor, sigam o canal, deem um like, escrevam comentários. O Antenor vai ter todo o prazer de responder qualquer pergunta. E, e é isso, meu querido aí, amigo. estou à A gente disposição. tem aí o contato, tá bom? E você Tamo volta junto. em uma próxima entrevista, com certeza. Porque o Tá papo foi bom. legal, tá bom? Então, Um beijo grande, Antenor. Te cuida. Boa sorte tudo aí, tá? bem. Tchau, tchau. Tchau, querido.